fluir. Vai nessa dança, vem pra palavra fluir. Quando a rua aperta, a verdade vem falar. Tem notícia, tem fé, vem pra despertar. É alerta na alma, é oração no chão. Tem Jesus na saída de cada contradição. E quando o assunto é... Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Mais um sábado a gente aqui junto no TV Fala Crente, com muita coisa especial para acontecer. E vocês já sabem, né? Ele está aqui, não pode faltar o dedo afiado, a língua afiada, aquele que vem para poder fazer aquele divisor de águas no nosso momento aqui. O pastor João aqui com a gente. Obrigado, Lia. Muito bom estar aqui mais uma vez com você, junto também com o nosso querido pastor Roberto. Muito obrigado por ter aceito esse convite. E hoje vai ser mais pedrada. Vai. E ele já adiantou o nosso convidado aqui, que também veio até com a espada na mão, literalmente. O pastor Roberto aqui, um prazer ter o senhor aqui com a gente. Obrigado, é um prazer também estar aqui. E com certeza será um sábado de muita coisa boa. Então, ó, fica ligado aí, que vem coisa forte. Vocês estão prontos? Toquem os tambores, porque ele vem, hein? E ele vem, ó, forte. Vem pra cá, pastor João. Lia, senta aqui que hoje o pau vai quebrar. Eita! Hoje no Fala Crente nós vamos abordar muitos temas bombásticos. Mas antes, eu quero te convidar a você seguir aqui o nosso Instagram, Fala Crente. Também entra lá no YouTube, toca lá no sininho, segue também no YouTube, para que você venha interagir mais conosco. Nossa página ela é nova, mas com o tempo eu sei que ela vai explodir, porque você tem nos ajudado a alavancar esse projeto que está no coração de Deus. Mas vamos para o que interessa, porque agora nós vamos abordar esse tema. MC Pose dá entrevista após sair da prisão e afirma que esses 30 dias foram necessários para aprender com seus próprios erros. Eu vou comentar, mas agora não, eu quero passar para o nosso pastor Roberto, depois a Lia vai comentar também, e depois eu vou trazer o meu ponto de vista. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. Então, pastor João, à luz da Bíblia, a gente tem algo bem direto. Foi bom ter sido afligido para aprender os seus estatutos. Mas eu, particularmente, que já fiz trabalho dentro de presídios, delegacia, eu sempre ouvi uma frase lá muito interessante. Eles diziam assim: ser crente aqui dentro é fácil, eu quero ver lá fora. Não preciso falar mais nada, né? Vamos esperar. Lia, o que você acha? É complexo, né, pastor João? Eu concordo muito com o que o pastor Roberto falou. É igual dentro da igreja também, né? É muito fácil você ali dentro ser. Mas tem um versículo que eu, como cristã, eu acho que tem que fazer parte do nosso cerne. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é isso, é uma disciplina constante da sua vida com Deus. Não é fácil, porque o mundo que ele conhece é um mundo de muitas facilidades. É a porta larga. E se colocar num lugar onde você tem que modificar os seus hábitos para entender a porta estreita, é desafiador, né, pastor? Lia, só que, quando a gente lê ali, né, 30 dias foram necessários para aprender com seus próprios erros. Existe uma vertente muito interessante que, quando a gente toma posse dela para a nossa vida, a gente vive bem. Ela diz o seguinte: com Deus eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Tomara que tenha aprendido. Porque ganhar, ele tem ganhar. Ele tem ganho. Só que aquilo fica um vazio, né? O feito ganhar. Agora vamos ver se Deus o faz aprender. Olha, os comentários foram bastante esclarecedores. Eu só vou deixar aqui meu ponto de vista e eu quero aqui falar como pastor nesse momento. Tomara, MC Pose, que você tome jeito. Tomara que você venha se arrepender dos seus pecados. Eu vi um vídeo do Oruan um tempo atrás, ele falou: meu sonho um dia é se converter e seguir a Jesus.
O que está faltando? Coragem? Medo de perder riqueza? Que vale ganhar o mundo todo e perder a tua alma, perder a salvação? Nós temos um exemplo do MCJP. Estava estourado, largou tudo pelo Evangelho. Agora, semana retrasada, o MC Brinquedo também largou tudo por causa do Evangelho. Então, MC Pose, que não seja um momento ali de fragilidade, mas que tenha sinceridade, para que você realmente siga um Evangelho de verdade. Saiba de uma coisa, da mesma forma que você arrasta uma multidão para o inferno, você vai ter uma grande chance de resgatar um monte para o reino dos céus. Amém. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos para o próximo tema. Esse tema aqui é polêmico. Isso é. Lei Cássia-Kiss, que visa o uso de banheiro feminino somente por mulheres biológicas, ganha força no Brasil. Vou começar pela Lia, como mulher. O que você acha, Lia? Eu vou ser bem firme numa questão, porque no banheiro feminino, você tem mulheres já formadas com a consciência do que é essa transição, essa escolha, né, de mudança de sexo, enfim. Mas também a gente tem criança ali, né, que não entende isso e não é a fase de compreensão desse momento, ou deste ato, ou desta decisão. Então, eu sou muito a favor de que realmente isso seja visto de forma muito cautelosa e muito respeitosa, tanto para o público que não é mulher biológico, porque a gente também tem que ter um olhar de respeito. Nós, como um programa cristão, o nosso objetivo é que todos tenham esse olhar, sejam alcançados com esse olhar de misericórdia que vem do mundo, de Deus, aquilo que Ele é, mas a gente também precisa ter essa consciência da questão emocional, da questão biológica, da questão comportamental, que uma criança, por exemplo, assistindo aquilo ali, não vai entender. A gente sabe que a linha, por eu gostar de trabalhar e trabalho muito com isso, a questão da formação e da linha de defesa das mulheres biológicas, eles falam que essas mulheres, elas não têm características de homem, né? Então, já houveram muitas ali hormônios e tal. Mas a gente está falando de um tema muito delicado e que eu falei, é uma balança que precisa ser analisada com muita cautela para que a gente não fira os dois públicos, sabe, pastor? É o que eu penso. Pastor? Pastor, eu, sem querer ferir, quero agora me denominar Roberto Kiss, porque eu sou totalmente a favor, né? A favor. Sabe por quê? Aonde isso dá problema? Geralmente isso dá problema no shopping, no cinema. Nunca vai dar problema na sua casa, na minha casa, num salãozinho de festa que a gente vai fazer um aniversário. É sempre em lugares grandes que geram polêmicas devido à quantidade de pessoas que utilizam. É só fazer o terceiro banheiro. Tem o banheiro da família, né? Já tem ali o banheiro da família, banheiro homem, mulher, por que não? Faz o terceiro, acabou. Aí fica a pobre coitada lutando, apanhando, né? Teve uma manifestação contra ela outro dia, de algo que é bem claro. A sociedade parece que quer criar algumas polêmicas para simplesmente gerar revolta, gerar falta de entendimento em alguns, quando na verdade... Porque hoje tudo, né, pastor João, pastor Roberto, tudo virou muita pauta política, né? A gente deixou de perder pautas morais, cristãs, e virou tudo muito pauta política. E aí a gente perde o centro da questão. Qual é o objetivo central daquilo ali, né? Chegam a dizer isso. A igreja está dividida, a sociedade está dividida. Não, quando na verdade alguém abraçou um lado e está brigando por ele, e às vezes o outro nem está brigando, ele sabe como resolver. Fica aqui, vamos fazer uma enquete aqui agora. Você é a favor ou você é contra? Já tivemos aqui algumas posições. Coloca aqui, escreve aqui embaixo. Você é a favor ou você é contra? Banheiro feminino, banheiro masculino. Eu sou a favor, juntamente com o pastor, de criar o terceiro banheiro. Se gasta, uma pessoa chegou assim, pastor, mas vai gerar mais custo.
Custo por mais custo, eu acho que tem muitas outras coisas que eles já gastam desnecessariamente. Satisfação dos 3 lados. É isso aí. Já que vocês estão brigando pelo direito de vocês, briga por ter mais um banheiro. Que aí eu acho que vai ficar menos embate, mais leve. E eu acho que até eu vou a favor de vocês pelo 3º banheiro. Vamos para o próximo tema. Olha, isso aqui é chocante. Madrasta diz que matou a enteada de 12 anos, amando de entidade após incorporar. Pastor, é até difícil de comentar, mas fala para nós da sua visão, o que o senhor acha, no âmbito espiritual, se isso é possível ou não. Comenta para nós. É algo que é difícil. É difícil. Porque entidade tem poder sobre vida e morte. Existe a manifestação e existe por trás da manifestação também desejos reprimidos que se aproveitam. Aquela velha brincadeira que a gente diz, hoje o diabo nem queria fazer nada, eu que entrei nele e falei, não, agora a gente vai lá e vai fazer. Infelizmente tem. Tem, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Isso aí tá claro, isso é uma destruição terrível, por sinal, né? Acaba-se com vida e família, vidas que se perdem, quem morre e quem mata. Essa é a verdade. Mas a gente acreditar que... Porque é muito fácil, né? Olha quanto tempo se carrega isso dentro da nossa sociedade, desde o caso antigo lá dos atores da Globo lá, né? Ah, foi a entidade. A entidade não vai presa, não. Como diz o meu cunhado, o diabo sai e te deixa numa furada. Olha, pastor, vou ser bem polêmica nesse assunto. Para mim, isso aí é querer justificar um ato que já estava com vontade de fazer. É igual, trazendo para a nossa realidade, um pastor abusar de uma ovelha da igreja, dizendo que foi Deus que impediu que ele fizesse aquilo. Por favor, vamos começar a ter uma certa consciência, porque a gente está falando de um assassinato. Né? A gente não está falando de uma pessoa que pegou, amarrou, que já é uma tortura, mas a gente está falando do fim da vida, da existência de alguém. E assim, foi bem o que o pastor Roberto falou, é fácil dizer que foi a entidade, porque a entidade sai e você fica como se fosse o perdido ali no momento. Eu vou ser bem... Eu tenho conhecidos, amigas minhas que participam de religiões de raiz afrodescendente, e a coisa não é dessa forma, não funciona assim. E é como a gente está num momento muito importante no nosso TV Fala Crente, é entender isso. O quanto esse lugar aqui é tão respeitoso em trazer temas como esse e de colocar-nos em respeito a essas pessoas adeptas a essas religiões. Seria muito fácil a gente falar, exatamente. O demônio entrou porque exatamente. Tem um lugar. Não. Mas quando é um pastor, se fosse um mas pastor... Mas quando exatamente... A Globo já estaria pastor, ali, já estaria... Olha, eu como pastor, a Bíblia fala o quê? Que o Espírito ele é sujeito ao profeta. A gente sabe que o diabo ele é intruso, ele é mal educado. Mas olha aqui o detalhe. A mãe da Mirella acredita que o assassinato foi premeditado, pois pessoas próximas relataram que Bianca mantinha uma relação conturbada com a família. Vou resumir, ela tinha desejo de fazer maldade com essa criança e está usando um pretexto para se safar. Cadeia nela, mas também que ela se converta e se arrependa em nome de Jesus. Vamos para o próximo. Olha, isso aqui eu vou deixar eles falarem, mas depois no final eu quero falar que não tem nada mais irritante, nada mais repugnante do que você andar na rua e numa situação dessa. Criminoso empina a moto, atropela e deixa a idosa à beira da morte. Alguém aqui já presenciou, dirigindo ou no carona, alguma moto vindo empinando perto de vocês? Alguém já presenciou, pastor? Toda hora. Eu moro na Baixada. Chatuba de Mesquita. Nilópolis, Chatuba de Mesquita. Sou de São João, pastor. Já viu, né? A rua, eles têm um encontro para isso aí. É. E
queria fazer um adendo sobre isso, que eu falo muito isso com os meus filhos e com a minha esposa. Eu falo, pai devia pegar uma cumplicidade. Preso e o pai e a mãe também. Sabe por quê? Porque lá em casa não entra. Meu filho, eu tenho um de 30 anos, habilitado, motorista de aplicativo, o outro de 27, que não tirou a habilitação, já tentou 2 vezes, não conseguiu. Eu falei para ele, cara, o carro tá aí, é teu, só me mostra a habilitação, senão você não mete a mão. Exato. Ah, porque o senhor é pastor. Não. Existem alguns princípios de família, de pai. Aí o garotão com 15, 16 anos está de moto dentro de casa, ninguém sabe de onde é. Aí, ali, eles atropelou a idosa. Mas quando eles são atropelados, o quê? É coisa de louco, te cercam, querem quebrar teu carro, querem fazer tudo, ninguém fala, você é o culpado, você não tem habilitação, você fica empinando. Não, até porque pela lei, né, o carro sempre é atropelamento no acidente com moto, né? Fala, Lia. Semana passada a gente estava falando aqui, né, pastor, de uma mãe que estava indo para uma festa do Dia das Mães na escola e por uma briga de trânsito veio a óbito. Hoje a gente está falando de uma senhora que, andando, caminhando, sofre um golpe desse por um homem de 21 anos. E a gente precisa... É complexo o que a gente está vivendo, porque eu não sei se é a sensação de impunidade também, é a sensação de uma aventura que quer buscar. Pô, faz um espaço focado nisso, fechado. Eles empinam, eles sobem com a moto no ar, eles fazem o que eles quiserem lá, sabe? Pessoas de bem, que eu digo no sentido, não que eles sejam pessoas à margem da sociedade, não é isso, mas pessoas que estão querendo dirigir conforme deve ser feito, não precisa passar por isso, nem tem que passar por isso. A gente está vivendo uma intolerância, um desrespeito do espaço do outro que me incomoda de uma maneira, pastor, absurdo mesmo. Eu acho que eu falo sempre isso em tudo na minha vida. O meu limite termina quando o do outro começa. E uma pessoa, como bem disse o pastor, até o pastor João na última, como a gente está sempre junto falando, né? A casa precisa ser esse lugar de ensinar limite. Enquanto a gente não vive... Escola não ensina isso, igreja não tem obrigação de ensinar isso. Se você é candomblessista, umbandista, o centro não é obrigado a ensinar isso. Se você é ateu e está nos assistindo, o lugar onde você foi criado também não tem que ensinar isso. A casa... O pai, a mãe, a avó, o tio precisa ser esse exemplo, porque o que arrasta é o exemplo. A gente está vivendo uma sociedade que a vida do outro e nada importa. A sensação de impunidade, né, pastor? Eu tive uma situação há um mês atrás, na qual uma moto voada, passou por mim, foi desviar, ela bateu. Ela bateu porque desviou em mim, estava voado. Se aglomerou um monte de pessoas, tipo, já querendo fazer uma gracinha. Aí eu fui, como ex-policial, já entrei em contato, rapidamente chegou uma viatura, calhou de eu conhecer o policial, já trabalhou comigo. Falei, puxa a placa da moto. Não tinha documento. O último documento licenciatório já tinha uns 8 anos. Ele não era habilitado, não estava de capacete. Quem está errado na história? Eu nem parei para discutir, os pais vieram, até pediram perdão lá, desculpa. Então, assim... se não tiver alguém para frear, e eles não têm, eles são muito inconsequentes. Eles empinam na tua frente, eles não têm a dimensão que qualquer uma pedrinha, um carro desse, uma moto dessa de governo vai em cima de um carro, uma família. Então, assim, o que o pastor falou aqui é algo muito legal, de repente algum deputado tentar criar um projeto de lei para que os pais sejam responsabilizados. Porque uma criança, um adolescente de 15 anos, como que ele tem uma moto? Não trabalha. Ou é fruto de um furto, roubam uma vida errada, ou porque os pais deram. Então, já que os pais estão coniventes, pastor, parabéns aí pela tua colocação. Realmente ele tinha que ser responsabilizado, porque está colocando a vida de terceiros em prova, e hoje a gente em tem risco. essas motinhas elétricas, né? Que a gente também tem que estar ali o tempo todo na calçada se desviando ali. Faz um barulho. Que não faz som nenhum. Então, quando você vê, tá passando perto. Meu Deus, de onde que saiu isso? Verdade, verdade.
Eu só quero quebrar o protocolo aqui agora, e eu quero falar daquilo que mais está sendo falado de 2 dias para cá. A respeito da fala, do áudio do Flávio Bolsonaro. Estou aqui com 2 pessoas bastante esclarecidas. O que vocês acham aqui? Teve crime? O que houve de errado para tanto alarde? Será que é só porque foi o Flávio, porque se fosse alguém da esquerda não teria nada disso? Pastor, comenta para nós aqui, por favor. Bem, pastor, é algo assim que difícil da gente falar. Por quê? Porque essa divisão que tem no nosso país, né? Da Lei Rouanet, ninguém quer falar. Quando se falou, é porque não se apoiava a cultura, porque queria o país atrasado, porque o país não podia se desenvolver. Aí quando o cara faz isso aí, que fez, que a gente não sabe se realmente foi já no olho do furacão, porque se já estava no olho do furacão, venhamos e convenhamos, né? O furacão já está levando todo mundo, eu vou lá e vou dizer, cadê aquele valor, cadê aquilo que tu tinha que cumprir? Não, aí não. Mas se foi antes, já apoiou tantos outros, porque geralmente o privado, né, como a gente diz, não é isso, Lia? Isso. Estou pegando tua fala, mandou eu falar primeiro. O privado, geralmente tem alguém por trás. Você vai numa empresa e por trás dessa empresa tem uma pessoa, tem um sócio, tem 2 sócios, tem 10 sócios. E cavaram para achar quem era o sócio, né? E acharam, e agora está aí, ó, dizendo que está errado, que tem que ser excluído, que já mandaram até arrumar outro candidato. E aí, Lia? Engraçado, né, pastor João? A gente está falando de um investimento num filme por meio da iniciativa privada, e aí fica uma pergunta que eu quero fazer a você que nos assiste. Que país é esse onde a gente se choca por um investimento da iniciativa privada na cultura, mas a gente em nenhum momento se choca com a Lei Rouanet, a zona que é para investimento em coisas que a gente nem nunca chegou no nosso ambiente cultural, teatro, cinema? Fica aí a pergunta. E sabe o que eu acho interessante? Um alarde danado por um investimento, mas vem cá, não foi para o Flávio Bolsonaro que o Vorcaro ligou perguntando se conseguia mexer em alguma coisa processual para não alcançar ele. Foi com o alto escalão do Poder Judiciário. Então, a gente está falando, é claro que é porque é o Flávio Bolsonaro, é óbvio, a gente sabe disso. Com certeza, Lia. A gente aqui não vai ficar titubeando, porque... Esse filme nunca vai passar numa determinada emissora. Não ia passar. E é assim, é até... não, porque não. É porque é o Flávio Bolsonaro, a gente sabe que o país hoje está dividido. E o que me deixa me perguntando quando aconteceu todo esse alarde é que, além de ter investido na TV Globo, mas pior do que isso, é um magistrado do alto escalão do Poder Judiciário ter relação com o Banco Master por meio do escritório da esposa e que recebeu ligação, mensagem deste empreendedor e empresário. Acho que isso é muito mais grave do que o investimento numa cultura que qualquer um que busca a iniciativa privada por um apoio pode receber, e você não sabe o que acontece na estrutura econômica daquela empresa. Você está buscando patrocínio. Então... Olha, agora eu vou encerrar de forma cômica. Olha só. Vamos supor que eu esteja precisando de um dinheiro para adquirir um grande empreendimento. A Lia, ela é uma pessoa que não tem muito recurso. Já o pastor Francisco é bilionário, ele empresta dinheiro, ele, através do investimento, ele adquire também muitas vantagens por causa do empréstimo feito por mim. Você acha que eu vou pedir dinheiro a Lia ou eu vou pedir dinheiro ao pastor? O Flávio foi buscar recurso a quem tinha. Estranho fosse se ele fosse lá na Lei Rouanet, como foi falado pela Lia, que estranho fosse se ele tivesse dinheiro próprio
para botar do bolso. Seria muito estranho como que ele teria milhões guardados, como o Lula já foi pego com mais de 30 milhões. É isso aí. Então, estão fazendo uma inversão de valores, tentando desviar o foco. Mas eu tenho certeza que a verdade sempre vai prevalecer. Eu fico vendo essas mensagens, vendo as reportagens, como que essa mídia ela é suja. Não é o pau que dá em Chico, dá em Francisco. O pau dá em quem eles acham que é conivente, quem está beneficiando eles. E quem sofre são os eleitores que ficam confusos. Então, não tem crime naquilo que o Flávio fez. O pastor aqui falou, olha, tem que ver pelo tempo se isso foi antes ou foi depois. O pedido foi bem antes, ninguém estava investigado. O Workário não estava sendo investigado ainda. Então, fica aqui a minha posição, juntamente com nossos queridos apresentadores aqui, nosso convidado. E essa foi uma das notícias do Fala Crente desse sábado. Então, compartilha aí, comenta com seus amigos, pega o link aí, joga nos grupos do WhatsApp, joga no grupo da família e espalha para todo mundo, fala que é fofoca. Deus te abençoe. Lia, agora é contigo. Vamos embora. Então, pessoal, vamos entrar aí no Fuxico Gospel. Muita coisa acontecendo, pastor João, pastor Roberto. Mas antes, eu quero te pedir com muito carinho para você ir lá seguir a nossa página, TV Fala Crente. Vocês nos ajudam demais, é muito importante ter lá o seu feedback, os seus posicionamentos também. Então, vai lá seguir a gente, ter vocês pertinho da gente, como também falou o pastor João, seguir também no YouTube. E é isso, vamos estar sempre aqui sábado, juntinho durante a semana aí nas redes sociais. Então, vamos começar aqui com essa história. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, né? Então, ele sabe todos os nossos dias. E a gente tem a notícia aqui de uma recém-nascida que é encontrada abandonada em barranco com cordão umbilical no Espírito Santo. Quando eu vejo isso, eu vejo que Deus, eu vejo muito o Salmo 91, né, pastor João, né, pastor Roberto? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pastor João. Olha, tem duas coisas aí. A questão de Deus guardar e também falta de amor ao próximo. Né? É triste demais uma mãe largar um filho dessa forma. Que Deus tenha misericórdia. E eu tenho certeza que Deus tem obra já na vida dessa criança, ela já é uma escolhida. Eu desejo muito que ela tenha saúde e que Deus mova na vida dela algo sobrenatural. Ela já tem história para contar. Desde recém-nascida, Deus vai fazer algo sobrenatural na vida dela, eu creio. É verdade, né, pastor Roberto? É algo que eu confesso que entra mais a minha estrutura humana do que espiritual. Porque eu tô com uma netinha, a coisa mais linda do mundo. Nasceu prematura, nós lutando ali, né? Lutamos, fomos para monte de madrugada, fizemos processo de as pessoas ficarem num relógio de oração. E quando a gente vê isso aí, a gente fala, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, Deus não abandona, isso aí dependeu só de Deus. E é muito forte isso, né? É muito, como bem disse o pastor João, a gente também vê a que ponto o ser humano, né, chega. Talvez pode ter sido uma gravidez indesejada. A gente tem tantos recursos hoje da ciência para que isso não aconteça, né? Mas que bom que foi encontrada com vida. Quando eu vejo isso, eu falo, que bom que pelo menos com vida. Então, tem um futuro aí. E como o pastor João disse, né? Isso aí a vida dela vai pregar por si própria. Verdade. Talvez eu vá abrir Bíblia até os meus últimos dias de ministério e ela só vai contar o que Deus fez na vida dela. Que Deus abençoe, né? Que ela encontre um lar, uma família que possa dar todo o amor que um bebê merece, né? Vamos para o próximo. Pregadores do Rio dominam os Gideões 2026 e somam quase 6 milhões de seguidores. A gente tem pastor Helena Raquel, pastor Jonathan Carlos, pastor Renan Lopes, pastor Wellington Lima e pastor Jailson Oliveira. Eu quero ouvir a opinião dos pastores aqui. Eu, nesse momento, não tenho nem lugar de voz para falar, porque vocês, como
base, né, dessa estrutura pastoral do estado do Rio de Janeiro, são as melhores pessoas para falar sobre isso. Muito bom quando o nosso estado ganha um destaque. Chega de tanto destaque negativo, né? A gente só vê coisa negativa, é morte, é criminalidade, e quando a gente vê que a palavra de Deus está sendo procriada, está sendo multiplicada, está sendo expandida, e o nome do Rio de Janeiro, claro que Deus ele não precisa de regiões, mas a gente tem visto que do nosso estado tem saído pessoas de Deus e tem proclamado o reino de Deus tem crescido através deles. Que Deus abençoe a pastora Ana Raquel, o Jonathan Carlos, o Renan, todos que estiveram lá, que o evangelho seja realmente vivido, porque a gente sabe que a fama acaba muitas das vezes acabando, e está acabando com muitos ministérios. Muitos que estavam no auge, hoje estão apagados. Por quê? Acenderam rápido demais, daqui a pouco é como aquela casa que foi construída na areia, né? Essa é boa para o pastor Roberto, essa ascensão pastoral que muitos vivem e acontece, saber lidar com isso, ver isso como uma questão positiva. Como é que o senhor... É o que a gente fala, né? A diferença entre fama e sucesso, né? Hoje, e saber equilibrar as redes isso, sociais, elas trazem a fama muito rápido para quem ela quiser. A rede social, ela tem esse poder hoje. Eu fiz uma pesquisa sobre isso aí, pastor João, e o interessante é que quando disse lá que pregadores do Rio dominam, aí eu fui ver quantos pregadores do Rio foram, quantos de outros estados foram. Do Rio foram 11, de São Paulo foram 12, e depois Santa Catarina, 12, quer dizer, ficou a média entre esses 3 estados. E depois eu fui pesquisar quais foram as mensagens que mais repercutiram nas redes sociais. Uma do Rio, da Helena Raquel, e uma de São Paulo, Marco Feliciano. Então deu um empate. Mas aí quando a gente vai falar de um pastor como o pastor Jonathan Carlos, uma nova geração, uma nova força, um novo fôlego, né? Aí a gente entende o que o Fuxico quis dizer com isso. E é bom porque batem muito no Fuxico, reclamam muito que ele fala mal. Quando fala bem, vamos apoiar, vamos bater palma, que realmente foram 2 mensagens que eu assisti. Esse ano eu não fui, gosto muito de ir, brinco muito, vou aproveitar o espaço para falar sobre isso. A gente diz que assim como todo seguidor do Islã deve ir a Meca, eu acho que todo crente deve ir a Camboriú. É muito bom. Quem já foi, entende do que eu estou falando. É bom num todo. Eu já fui várias vezes e sempre gostei. Sempre trago algo de bom para mim. E esse ano, realmente, né, no que diz respeito ao que foi ouvido, o Rio de Janeiro entrou em ascensão. Foi bem forte. Pela coragem das mensagens, né? A gente fica muito feliz, como carioca, bem disse o pastor João, da gente também ser visto assim, né? Positivamente, que a gente seja um celeiro de muitos novos. Precisamos ser vistos assim. Eu sei porque eu prego em alguns outros estados, né? Ministro a palavra. E eu escuto coisas terríveis sobre o Rio. Aconteceu isso comigo, abrindo aqui um parênteses sobre essa questão de ver o Rio, né? Quando eu fui a Israel e a gente chegou na universidade, a primeira coisa que eles fazem quando você chega a Israel é conhecer um bunker, porque é um país que vive sobre guerra. E aí nós fomos para o bunker, e aí o diretor da universidade conversando com a gente, porque a gente foi estudar, e aí ele falou, olha, vocês têm 1 minuto e meio para chegar aqui em casa, a sirene tocar, e eu tô assim, ouvindo ele dando a instrução, e ele falou, você tá muito calma. Você é de onde? Aí eu falei, Rio de Janeiro. Ele, Rio de Janeiro, vocês vivem em guerra. Então, assim, essa consciência alcança o mundo todo. Então, eu fico muito feliz quando a gente consegue ter essa visibilidade e que a gente seja um celeiro realmente, como disse o pastor João, de pastores que vivam o evangelho na sua essência e verdade, né? Vamos lá para outra? Vanilda, ela diz que foi silenciada, traz revelações chocantes sobre abusos no meio religioso. Ela vai relatando, né, como ela viveu dentro da casa dela, da igreja, em muitas situações. É fato que a pregação da pastora Helena Raquel, e aí fala sobre o que nós acabamos de falar, trouxe essa força e essa possibilidade
de a gente começar a falar sobre esses temas e sobre as gerações passadas que não tinham o que a gente tem hoje da tecnologia, da exposição, da TV, de falar sobre temas como esse. Mas eu queria fazer um contraponto. Ao invés de a gente falar o lado positivo, eu queria ouvir dos pastores o que aberturas de posicionamentos como esse podem ser, não negativo, mas um tanto quanto prejudicial para o nosso ambiente cristão. Como que, no todo, a gente consegue interpretar isso sem que fira a nossa concepção e a nossa verdade em Deus? Sabe? O pastor João, o pastor... Então, o que a Bíblia nos fala? Ai daquele por onde vem um escândalo, né? Melhor seria que se jogasse no penhasco. Todo escândalo traz um prejuízo muito grande. Todo. Seja familiar, principalmente no âmbito hoje que a internet ela voa com as mensagens, chegam rápido em tudo qualquer lugar. E a gente vê hoje a quantidade de pessoas que não querem mais ir para a igreja. A gente sabe que tem muitos que não vão por ser vergonhice. Aí colocam um pretexto, né, pastor? Ah, eu não vou porque o pastor lá desvia dinheiro. Eu não vou porque eu vi... Não, você e não esse serve. Agora tem sido mais um pretexto, né, pastor? Você não serve porque é sem vergonha, porque é salvação individual. É. Mas que isso tem colaborado bastante para o afastamento de muitas pessoas, principalmente a gente tem visto pessoas esfriando na fé, que antes eram assim, daí vai vendo. Por exemplo, eu sou um pastor muito referendado. Eu caio. Olha quantas pessoas que me admiram vão cair junto comigo. Você nunca cai sozinho. Eu costumo dizer isso. Sempre tem alguém seguindo as suas pegadas. Quando você cai, tropeça em você e cai também. É verdade. Então, assim, com certeza traz muito prejuízo, prejuízo. E só Deus para levantar novamente. Mas eu trago aqui uma mensagem: não se leve pelo erro do ser humano, confie em Jesus, Ele que morreu na cruz por nós, Ele que é o nosso Salvador, porque se a gente se apegar ao homem, a gente acaba às vezes falhando, porque o homem é falho também, tá bom, pastor? Verdade. E outra coisa, né, um ditado popular, cada um sabe onde seu calo aperta. Quando nós pastores sentamos num gabinete e diz, não, vamos orar. Tem mulheres que chegam, que passam por essas dificuldades aí, por essas agressões, e você vê que ela quer falar, ela quer confiar em alguém para poder falar. E é uma responsabilidade muito grande de dizer, vamos levantar agora e vamos na delegacia. Como também é uma responsabilidade muito grande diante de Deus, dizer, não, vamos orar, confia. Não é no meu rosto que tem 4, 5 dedos estampados. Não é na minha pele que tem marcas escondidas. Então é algo que parece que Satanás tem usado para o elemento dele que está sendo gerado na terra, não é de hoje, mas agora ele vem forte, a apostasia. Porque a apostasia não é para quem está lá fora. Quem está lá fora, está lá fora. Apostasia é esfriamento da fé. Então, quando uma mulher como essa conta isso aí a outra olha, às vezes até o mínimo que o marido deixa de fazer ou faz negativamente, ela vai esfriando, vai perdendo, sabe, a alegria de ser crente, a alegria do evangelho. Por quê? Porque às vezes ela vê o marido dela em cima do altar, ministrando a palavra de Deus. E eu queria falar uma coisa aqui, porque como também sou cristã, a gente como corpo de Cristo também, a gente precisa aprender a ter, e uma coisa que desde pequena a minha mãe sempre me ensinou. As pessoas pedem dom de revelação, dom de cura, dom de profecia, mas a minha mãe sempre me instruiu a pedir dom de discernimento. O povo de Deus é um povo que às vezes é levado muito pela emoção. A gente tem música, a gente tem som, né, dentro do nosso culto ao Senhor. E a gente sabe, biologicamente falando, o quanto um som te empolga naquele momento.
Então, eu acho que a gente, como Meu Deus, Elias, corpo tu falou de isso aí, Cristo... sabe o que me veio à mente? Perdão. Não, deixa eu- pode falar, claro. Pastor, existem casamentos que eu estou realizando a cerimônia e eu falo, Deus, é isso mesmo? Espírito Santo, é isso mesmo que o Senhor está dizendo para mim? Que isso não vai à frente? Exatamente. A empolgação, É. a necessidade, a carência, aí não consegue Discernir. esperar, confiar. E a gente tem vivido, e sobre isso é muito importante, o discernimento do que você quer viver para a sua vida. A gente precisa entender o que é espiritual, do que é emocional e do que é carnal. Enquanto a gente não entender isso como cristãos, a gente vai continuar sendo levados por ventos de doutrinas que não falam de Deus, que não tem Deus. E Deus fala, eu não estou aí, sabe? Então, independe do ambiente, no sentido que a gente estava falando da igreja branca, da igreja preta. Pena a gente não ter o pastor aqui. Não veio, eu sou da preta. Pena a gente não ter o outro convidado aqui, que, enfim, não veio comparecer, para poder a gente falar sobre... Não é sobre isso. É sobre o que eu, como corpo de Cristo, templo e morada do Espírito Santo, sinto de verdade, careço de verdade. Às vezes o que eu estou precisando não é fazer um jejum, às vezes o que eu estou precisando é de terapia. Isso. Né? Às vezes o que eu estou precisando não é nem terapia e nem jejum, é um médico. Então, esse discernimento é preciso a gente fazer. Que bom que a gente tem tido esse lugar de oportunidade de fala. Mas também a gente precisa ter essa cautela que o pastor João e o pastor Roberto falaram. A sua vida com Deus está acima de qualquer coisa. Ele é o centro, ele é o mais importante da nossa existência, né? Vamos lá? Mãe faz oração contra o uso de celular e a reação da filha viraliza nas redes. Gente, é sensacional esse vídeo. E aí a gente fala aqui, né? Para tentar afastar a filha do celular, uma mãe decidiu usar uma estratégia inusitada e cheia de criatividade, fazendo uma oração, pedindo para que seu aparelho fosse queimado, surpreendendo completamente a jovem. Pastor Roberto, pastor João, olha que eu acho que essa oração aí foi forte, hein? É verdade, eu lembro que tem uns 2 anos eu procurei esse vídeo porque o pai, ele filmava enquanto eu conversava com o adolescente, o pai filmava, depois ele me mandou, eu coloquei até no meu TikTok, mas eu não achei. O menino ganhou um celular e o pai falou, leva lá pro pastor consagrar. Pastor, consagra o celular dele, parece que ele já sabia. E eu fiz uma oração bem parecida com essa. Eu falei, se ele entrar em site de pornografia, queima e mata ele, porque é pecador e vai pro inferno e peca. Ele olhou, peraí, pastor, eu falei, jogo também não, porque se ele não lê Bíblia, ele não pode... Aí eu vi isso aí, eu ri muito. Lembrou na hora, né, Lembrei. pastor João? Para você ver como é que está as nossas crianças hoje, adolescentes, a dependência de um aparelho. A gente não vê esse desespero todo por Jesus. Não. A gente não vê esse desespero todo para participar de um departamento. A gente não vê mais os jovens. Estou falando de crente. Estou falando dentro do âmbito de igreja. Aqui é o nosso programa que é o Fala Crente. O senhor é nascido e criado no Evangelho, Sou nascido né? e criado no Evangelho. Outro dia eu ouvi uma coisa de um jovem. Sabe o que ele disse para mim? Ele falou, sabe por que a juventude perdeu aquele up dela tão forte, aquele fervor? Porque agora eles têm muita coisa. Antigamente só tinha igreja. Eu falei, tem coisa melhor? Eu falei, tem coisa melhor? Aí ele ficou me olhando assim. E é uma verdade, é isso aí, ó. É, exatamente o que o pastor João falou. E vamos, então, para a última reportagem. Eita, que esse é polêmico, hein? Mais polêmico que o pastor João. O pastor João está ali no segundo lugar. Pastor Silas Malafaia rebate pesquisa sobre violência doméstica entre evangélicas. Falácia para atacar a igreja. Eu vou começar pelo pastor João, porque ele está em segundo lugar no pastor, assim, no ranking daquele que, como é que é, falo, com cajado que puxa ali a ovelha. Pastor João. Então, Lia, o pastor Silas tem razão. Por quê? Pegaram um tema propício para o momento, né? A pastora Helena Raquel expôs
aquilo que ficava em oculto, né? Ela pegou o tapete e balançou. A gente sabe que tem muitas coisas em ocultas, mas estão colocando praticamente todo mundo num bolo. Parece que agora todo pastor bate na mulher, todo pastor abusa de criança, todo pastor comete adultério, todo pastor rouba, todo pastor... Então, assim, teve uma pesquisa que ele está falando que mais de 40% ou mais de 50% agridem a esposa em casa, alguma coisa desse tipo assim. Cara, quer dizer então que cada 10 pastores, 5 agride e 5 não? A gente sabe que não é isso. Então, assim, o que eles puderem fazer para denegrir a igreja, para tirar a credibilidade da igreja, eles vão fazer. Então, ainda bem, tem gente que fala mal do Silas, mas ainda bem que nós temos um doido como esse aí, que fala a verdade, que não tem medo de processo, que não tem medo de botar a cara a tapa. Enquanto ele está tendo coragem de falar, fica com um monte de gente com coragem, mas com vergonha de falar. E ele tem coragem para falar, e eu me espelho um pouquinho nele. Tem algumas coisas que eu não concordo muito, não. Mas eu me espelho muito na coragem dele de falar o que ele acredita que é, ele vai e fala, independente da circunstância. O homem ele tem que ter posicionamento, e ele tem. Então, pastor. O senhor disse aí que tem gente que fala mal dele, né? Prazer. Por quê? O de bigode eu admirava demais. Quando pregava Bíblia, gritava, tinha todo aquele jeito. É esse jeito aí. E um dia eu ouvi alguma coisa dele, de uma pessoa que não é crente. Ele virou para mim e falou assim: pastor, esse pastor aí, ele só fala assim? Aí eu falei: só. Toda vez que tu vê algo dele, é desse jeito aí. Ele nunca tá calmo. Tá sempre acelerado. Aí sabe o que eu ouvi? Será que ele fala assim com as filhas dele e com a mulher dele? Ou só com a nossa? Porque tudo dele é assim. E acaba sendo uma violência. Eu acredito e eu sei, eu conheço pessoas da igreja dele, membro dele, que tem medo dele. Porque nunca sabe se vai falar para ele: Pai do Senhor, pastor, ele vai dar 3 berros. Ô, meu amigo! E aí... Então, não é que eu tenha algo contra ele, não. É o que o senhor falou. O senhor disse que tem coisas que eu não concordo. Eu estou colocando as que eu também não concordo. Um montão eu concordo. Mas, se ele fala sobre violência doméstica, eu acho que quando você pega um vídeo dele, bota dentro da sua casa e bota a sua filha para ver, sua esposa, sua mãe, e ele com esse desespero dele, parece que ele quer brigar. E sabe por que eu falo isso, pastor? Porque eu já fui assim. Tudo meu era na gritaria. E eu via que eu não tinha voz. Ele tem? Tem. Está na mídia, está na televisão, ele tem. Mas se eu não mudo, quem não presta sou eu. Mas detentor dessa mídia para fazer muita coisa boa, vamos reconhecer. Mas eu acho que se ele procurasse um pouquinho mais de mansidão, esse assunto aí ele não podia estar falando baixinho. E eu vou aqui, não sei qual é a câmera que eu posso olhar, mas eu quero falar diretamente para o pastor Silas Malafaia, com todo respeito ao seu título. Eu venho de uma família pastoral. Quando se trata sobre assunto de violência contra a mulher, não há direita nem esquerda, não há cristão e não cristão. É uma verdade que a gente precisa falar. Não é sobre falácia contra a igreja. De fato acontece. E o senhor sabe. O senhor sabe, como pastor presidente de uma grande rede, que é difícil controlar tudo. E a gente sabe, como filha de pastor, eu posso dizer que eu sei como na sua grande maioria, instituições trabalham quando algo pode escandalizar o reino de Deus. O senhor disse na fala que a esquerda está usando isso. Não é sobre isso, pastor. Eu acho que o senhor ainda não conseguiu entender que quando a Helena Raquel está no altar dos Gideões, ela não está falando sobre esquerda e direita. Ela está olhando para o povo, no total do Brasil. Porque Jesus, ele veio para todos. O amor dele veio para todos. A cura dele veio para todos.
E, infelizmente, a violência contra a mulher acontece em qualquer meio e com todas. Eu respeito o senhor, respeito a sua história, mas como mulher evangélica, cristã, filha de pastor, eu não concordo com essa fala. É isso, gente. O pastor Silas Malafaia, no seu posicionamento bem forte ali, a gente sabe dos seguidores dele, como bem disse o pastor João, como pastor, mas eu não posso me calar. Como mulher evangélica, para mim, essa fala que fica o tempo todo, porque a esquerda, porque a esquerda, porque a esquerda. Então, quer dizer que o abuso infantil, o abuso sexual, a gente não vai falar porque a esquerda gosta de usar isso como pauta. E é por isso que hoje a igreja, a direita, tem se calado. Porque rotularam temas como violência contra a mulher, como abuso sexual infantil, como pedofilia. Temas que só podem ser ditos pela esquerda. Mas a gente que é cristão e é de direita ou não, a gente também tem que falar, porque isso acontece. Mas a gente não pode generalizar. É aí que está a sabedoria, né, não, pastor João? Verdade. É falar, é trazer, é se posicionar. Que bom que a esquerda aplaudiu o posicionamento da pastora Helena Raquel. Porque nós, como evangélicos, como TV Fala Crente, nós não somos habitolados. Nós temos a realidade. Porque no meio do trigo também tem joio. No meio da ovelha também tem lobo. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Mas a palavra de Deus precisa ser falada. E a realidade da sociedade que a gente vive também precisa ser escancarada. Pastor Roberto, pastor João, esse foi o meu desabafo aqui, porque como mulher, quando eu vejo que... Desabafo não. Quando eu vejo que o debate do assunto da violência contra a mulher sai do que é violência contra a mulher e vira direita e esquerda, sabe? Porque isso é da esquerda. Não, porque a esquerda... Cara, não curto a Janja, não sou adepta dos valores que a Janja tem, mas não acho ruim ela, como hoje primeira-dama, agradecer a pastora Helena Raquel. Isso quer dizer que nós estamos alcançando lugares que é importante a gente alcançar. E aí fica uma briga boba, enquanto que a gente tem que colocar uma lupa sobre mulheres que, nesse exato momento, estão sendo mortas, violentadas, tendo a sua vida acabada. Então, isso não é, pastor Silas, sobre direita e esquerda. Não é sobre falácia para atacar a igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. É sobre atacar pessoas que usam a igreja, moralmente, a pessoa falida, para tentar distorcer o sentido real da palavra de Deus, que é marido, amai as vossas esposas, como Cristo ama a igreja. Então, eu fico um pouco desapontada com o tipo de colocações assim. Pastor João, pastor Roberto. Lia, parabéns. Agora você joanou. Você se estourou aí ali agora, botou para quebrar. Essa linha que a gente quer ver várias vezes. Gente, esse foi o Fuxico Gospel. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você é a favor, se você é contra, se você acha legal. Eu tô vendo que o pastor João, o pastor Roberto tá meio assim, né? Caramba, o que eu vou falar aí? Mas pode falar, gente. Não tem mais o que falar. Não precisa nem falar mais nada. Eu só queria terminar aqui nessa parte do Fuxico Gospel. Aí mesmo, Lia, rapidinho. Lia, teve um pastor que chegou aqui. Vou quebrar aqui mais uma vez o protocolo, pastor de quebrar. Eu amo quando o pastor João quebra o protocolo. Lia, uma pessoa me abordou e falou assim, poxa, você como pastor tá falando do Fuxico Gospel, uma página que fala de fofoca, uma página que expõe os pastores, que expõe muitas coisas da igreja. Olha para a câmera ali, vamos falar para ele, ó. Não quer aparecer no Fuxico? É só não adulterar. Exato. É só não roubar o dinheiro das ofertas. É isso aí. É só você ter uma vida com Deus. É só você seguir o caminho seguir os de princípios. Deus. Siga os princípios que você não vai vir pro Fuxico. Exato. Tá bom? Fica aqui esse recado. Muito obrigado. Tô igual aquela pessoa da... Confirma, papai. Confirma. É isso, gente. Esse foi o nosso Fuxico Gospel. TV Falar Crente é isso aqui. Então, a gente, ó, tem mais nada para falar? Por mim? Zé Fini, pastor Roberto?
Teria, né? É. Teria, né? Pastor, pena. já que ele não veio, eu posso te perguntar aqui. O senhor é a favor da parede preta ou da parede branca? Tá, sai de Silas Então, pra poder entrar em outra polêmica. Eu sou a favor da parede santa. Eita! Eita, Glória. A Agora nossa eu achei é aqui preta. agora. Mas eles costumam dizer que não perde nada para branca, não perde... Isso aí, pastor, eu sei porque eu tenho 30 anos de evangelho. Eu vim daquele evangelho doido, que dormia embrulhado para presente, né, internado, que morava no monte. Não que eu não tenha parado disso, eu estou mais velho, vou menos. E tudo para mim era errado, tudo para mim era pecado. E um dia eu assisti um vídeo em casa, liguei a televisão, e era um pregador muito famoso do Brasil. E ele ia pregar, eu falei, esse cara é maluco, molecada tudo de bermuda, molecada tudo de boné. O senhor foi militar, cobertura, diante de uma autoridade maior, né? Obrigatória. Aí eu falava assim, não, isso aí tá tudo fora, isso aí tá tudo errado. E Deus falou para mim naquele dia, senta e assiste. Chegou o momento da palavra. Os jovens da igreja, todos saíram de onde estavam e foram para o altar, sentaram no altar. Para sobrar lugar para quem estava de pé. Todos eles tinham Bíblia. O pastor, vocês podem citar nome? Pode? Pastor Luiz Hermínio. Sei, pastor. Luiz Hermínio. Porque quando ele começa a pregar, parece que ele não vai parar mais. Ele emenda uma na outra. Ele pregou 1h40. Nenhum daqueles jovens levantou. Sabe quando tu está prestando atenção com o olho clínico, olho cirúrgico na coisa? Ninguém levantou para ir beber uma água, para ir no banheiro. Eu falei, não é a parede, não é a bermuda, não é o boné, é a reverência, é a busca, é o desejo. Aí lá eu liberei. Bom sentido, né? Vamos pintar aqui de preto, vamos botar luz, entendeu? Terno agora só no dia da Santa Ceia, também não é senão... Pastor, eu vou falar aqui, ó, de antemão, em casa eu passo por isso. Meu pai e minha mãe são pastores também, e daquela época conservador. E eu sou já um pastor novo, um pastor mais aberto. Eu costumo dizer que a igreja, ela é aberta a todos, mas não a tudo, né? E eu indaguei meu pai e falei, pai, a parede influencia? Então por que os centros espíritas são todos de parede branca? Então assim, tu vai vendo que tem muita religiosidade. Eu tenho amigos de uma determinada convenção que eles botam os ternos mais lindos do mundo quando eles têm que ir lá na reunião da convenção beijar a mão do bispo. Fora isso, quando eles saem por aí pregando itinerante, eles vão com aquela calça arroiada, camiseta rasgada, aparecendo a barriga. Como é que é isso? Eita. Como é que fica isso? Gostei, agora vai começar. Eu acho que isso é um tema que a gente pode trazer aí no próximo, hein? Não, Sobre eu vim preto e preparado branca. hoje para coisas desse tipo. Ó, segue Entendeu? a gente aí. Porque acompanha. a nossa igreja é parede preta. Segunda-feira a gente tem reunião de oração. Todo mundo que entrou lá é para orar. A gente deixa a porta aberta e convida. Quer entrar para o culto? Quando vê, tem gente que fala, pô, pastor, mas Então a esse gente culto pode aqui... dizer, né, pastor Roberto, que mais importante do que a parede é o seu coração com Deus. E é isso que a gente tem nesse objetivo do programa aqui. É levar isso para vocês que estão nos assistindo aí no sábado. Você vai assistir depois, né, pastor João? Porque acaba assistindo depois. É o seu coração com Deus. Quais são as suas verdades com Ele. Então, isso é o mais importante. Não é sobre o lugar em si, mas é sobre a sua essência. Então, cuida do seu coração, porque ele é aonde o Senhor está e é da onde flui tudo aquilo que você vai fazer no mundo interno e externo. Esse foi o TV Fala Crente desse sábado. E foi muito bom, foi bem quente, foi bem polêmico. E eu queria agradecer ao pastor Roberto pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Infelizmente, a gente não teve o outro pastor aqui. Deixa suas redes sociais, o seu ministério, o endereço, para a gente poder passar para o nosso público. Sim, sim. Para mim também foi muito bom, porque a gente mais ouviu do que falou. E é bom a gente ouvir. É bom a gente entender realidades, né? Como um pastor João, falando sobre
reportagens policial. Isso aí. Gente, tem hora que acha que não, eu não vou me meter, eu só vou orar. Não. Foi muito bom para mim. A nossa igreja é a Igreja Evangélica Ministério Pison de Mesquita, tá? Nós estamos lá no centro de Mesquita. Nossa rede social é Pison_Mesquita. Se você botar Pison Mesquita, você acha. Então, ó. Muito... E o do senhor também, por favor. O meu é Carlos_Roberto_Pison. Ótimo. Então, ó, segue lá o pastor. É um homem de Deus. A gente conversou aqui nos bastidores. Deu para ver que o coração dele queima pelo Senhor Jesus. Então, são pessoas que são importantes e vale a pena você seguir. E não pode faltar o nosso pastorzão aqui, Pastor João. Lia, hoje quem me surpreendeu foi você, bastante enfática na tua fala, parabéns. Você tem desenvolvido muito esse trabalho aqui conosco. Obrigada. Mais uma vez, você hoje vindo somar conosco nesse programa, só tem acrescentado e abrilhantado cada vez mais o Fala Crente. Eu só tenho a agradecer a Deus. Pastor Carlos Alberto, muito obrigado pela sua vinda. Prazer, pastor. Tenho certeza que, assim como o Senhor se encheu, nós também nos enchemos aqui do teu conhecimento. As portas estão abertas para quando o Senhor quiser voltar novamente. E para o pastor que não veio, não fica com medo não, Vaso. Fica com medo não. Aqui é um ambiente de debate, nada é soberano, cada um tem a sua ideia. Na próxima você vem. É isso, gente. Foi bom estar com vocês. Obrigada por ter deixado a gente entrar na sua casa, na sua loja, na sua empresa, no seu carro. A gente espera vocês aqui no próximo sábado com muita novidade, polêmica também, né, Pastor João? E, ó, vem convidados muito bons aí. Fica ligado na gente. Tchau, tchau. Fala Crente no ar, pode chegar pra ouvir. Vanessa dança, vem pra palavra fluir. Quando a rua aperta, a verdade vem falar. Tem notícia, tem fé, vem pra despertar. É alerta na alma, é oração no chão. Tem Jesus na saída de cada contradição. E quando o assunto é sério, presta atenção. Pastor João Soares traz a direção.